pessoal, aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui mais uma vez para a live dos peritos. Inicialmente, vamos lembrar a todos vocês sobre a nossa imersão, que será no dia 29/7, no Hotel Bristo. Você que ainda não fez a inscrição, se inscreva, procura um dos nossos coordenadores e faça a sua inscrição. Hoje nós temos uma convidada especial. Ela se chama Emilis Letícia. Mas quem é Emilis Letícia? Então ela vai estar aqui falando um pouquinho sobre ela, quem é a Emilis, o que ela faz, qual é a sua profissão, qual é a área de atuação como perita judicial. Então vamos lá? Olá, Emilis, Olá, tudo bem? doutora Fabiana, tudo ótimo. É um imenso prazer estar aqui. Olá, pessoal, né, que estão nos assistindo aí agora. Me chamo Emily, como a doutora já falou. Atualmente estou cursando fisioterapia. Vamos terminar. Sou formada em técnica de enfermagem, tenho especialização em urgência e emergência, saúde do trabalho e também em enfermagem e auditoria. Olha só, eu não sabia. É. Olha só o tesouro que estava escondido aqui na minha equipe. Eu falo assim, a minha equipe, porque Emilis faz parte da minha equipe, a FL Perícia Judicial. E ela atua junto comigo na parte da perícia grafotécnica e documentoscopia, não é isso, Emilis? Isso mesmo. Então me fala um pouquinho sobre a fisioterapia. Então, na fisioterapia, né, de início eu comecei por conta da minha mãe. Na época, na verdade, eu fiz o meu curso técnico e dentro desse curso eu tive um professor de anatomia. Nossa. E aí foi onde eu me apaixonei por anatomia. E ele era fisioterapeuta. E, nossa, eu assisti a aula dele e ficava fascinada. Eu queria ser fisioterapeuta porque eu gostei da maneira que ele ensinava. Uhum. E aí eu fiquei curiosa, né? E na época minha mãe teve alguns probleminha do nervo ciático. E eu falei, mãe, eu vou ser fisioterapeuta para tratar a senhora. Nossa, que legal! E aí eu comecei a estudar. Nisso ela ficou boa, então eu ainda não formei, mas ela já tá boa. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. E aí eu falei pra ela, tudo começou assim, eu queria tratar ela e então eu comecei. Então, na fisioterapia, você teve uma pessoa como referência. Sim. Que foi o seu professor. Isso. Já pensou, será que ele te segue no Instagram? Segue, ele viu minha publicação. E ele manda um curtiu alô lá. pra ele. Professor Kenison, né? Professor de anatomia, que foi lá da Literatos. Ele que me inspirou, né? Uma vez eu até comentei com ele que eu estava começando fisioterapia por conta que eu assistia às aulas dele. Eu me inspirei e foi isso. Então, pede para ele seguir no Instagram e fazer, né, a nossa imersão, né? Ele Isso, pode com fazer, certeza. será uma especialização a mais que ele pode estar até apresentando para os alunos dele, qual é a faculdade mesmo? Hoje ele é professor na instituição FAMetro, mas na época ele era meu professor na Literatos. Mas para quem não conhece, quem é de São Paulo, aonde fica essa universidade? Manaus, Amazonas, pessoal. Então nós temos uma amazonense aqui em São Paulo, né? Isso. Em Guarulhos em especial, né? Bem localizado. Bem localizado. Então vamos lá. A sua referência, e quem seria a sua referência profissional hoje? Então, referência profissional, eu tenho várias pessoas, né? Eu acho que, assim, cada pessoa que ela passou na minha vida e tem passado, ela se torna uma referência. Sim. Porque de cada pessoa, a gente absorve algo bom. Então, assim, a senhora é uma das referências, que né? Privilégio! Da minha vida, porque, assim, como eu falei, cada pessoa, ela traz a sua essência. Sim. E cada pessoa traz o seu profissionalismo. E a gente tem a oportunidade de aprender com esses profissionais. A senhora tem uma essência, eu falo, cara, a Fabiana é assim, eu quero ter isso também. Aí eu pego essa essência, aí eu vejo outra pessoa, nossa, fulano de tal, é assim. Então, assim, eu acho que a gente é como se fosse, eu vi uma vez uma história sobre uma flor, né, que ela é jogada no meio da terra suja ali,
e dali ela floresce e dá o melhor dela. Ou seja, da nossa vida profissional, a gente vai ver bons e maus profissionais. Verdade. E desse ambiente, a gente tem que tirar somente o que é bom, né? Aquilo quando a gente quer se tornar um ótimo profissional. E outra referência que eu tenho também, que levo para minha vida profissional e pessoal, são meus pais, que eles são a maior referência de nunca desistir. É a base de tudo, né? Exatamente. É a base de tudo. Mas às vezes você é uma pessoa que não teve referência na sua casa. E o que você poderia falar para esses que não teve referência na sua casa? Então, essas pessoas que não tiveram referência dentro de casa, né? Elas pegarem das pessoas que elas conhecem o que é bom. Porque assim, na nossa vida a gente vai ter sempre, né, os bons samaritanos, aquelas pessoas que vão fazer o que é bom pra gente, como também a gente vai ter aquelas pessoas que vão querer nosso mal. E se a gente for ligar pra quem quer o nosso mal, a gente acaba que se coloca no barro, assim, no chão mesmo. Então assim, quando a gente pega dessas pessoas, eu tomo como referência aquela pessoa que não desiste, aquela pessoa que se destaca no meio comercial, no meio profissional, no meio pessoal, aquela pessoa que ela fala assim, é determinada. Então, acho que a maior inspiração que a gente tem é a determinação. A pessoa que ela busca sempre melhorar, sempre evoluir, né? O momento que ela fala bem assim, aqui tá bom, então ela perdeu o sentido da vida, que ela estagnou ali, ela falou assim, vou relaxar. E esse relaxar aí é o perigo, né? É verdade, é verdade. Então você não pode desistir. Se você não teve referência na sua casa, no seu convívio ali, busque nas pessoas boas, porque você sendo bom, ter uma referência boa, você vai ter ótimos crescimento. Isso é para o seu pessoal, né? Você vai poder deitar no seu travesseiro, deitar a sua cabeça e dormir sem nenhum peso na consciência. Esse é muito importante. Mas voltando para a questão pericial, Emilis, nós temos muitas pessoas que fazem pergunta: o que é um perito? O que é uma perícia? Eu não entendo nada disso, mas eu quero entrar nesse ramo da perícia. Quando você veio para a nossa equipe, fazer parte da nossa equipe, você não tinha a mínima ideia o que era perícia ou o que é ser um perito judicial. O que você poderia falar para quem está nos assistindo agora e tem essa curiosidade e quer ingressar nessa questão de ser um perito judicial? Então, pessoal... Muita coisa ao mesmo tempo, muita né? coisa, mas vamos lá. Vamos lá. Como a doutora falou aqui, quando eu cheguei aqui na equipe, eu era uma pessoa muito leiga do assunto. Eu desconhecia totalmente. E como a grande maioria dos profissionais que não são do direito integrado ali, eles também desconhecem, né? Até advogados, né, doutora, desconhecem o termo do perito judicial, que às vezes, como a senhora já falou em outro podcast, falou onde que está o artigo que fala do perito. Então, assim... É porque, assim, não cortando você, Emily, mas para que os nossos internautas entendam, a figura do perito judicial, ele não é discutido em universidade. E isso que eu venho batendo nas teclas, falando nas universidades onde eu ministro as palestras e os cursos, que tem que ter essa matéria na grade curricular, porque é fundamental, é fundamental. Você sabia, Emilis, que existem muitos processos parados sem ter profissional qualificado? Às vezes o advogado, numa demanda, numa lide, ele não sabe se posicionar na figura do perito. Você entendeu? Mas vamos lá, me diz. Então, dando continuidade, eu vim conhecer a perícia entrando no escritório, né, participando da equipe. Foi onde eu fui ter um conhecimento sobre a perícia judicial. Uma vez eu conversando com a doutora, eu até falei que eu confundia muito com a perícia criminal. Eu pensava que era tudo a mesma coisa, né? Então, a partir do momento que eu entrei aqui, a gente foi vendo que, no caso eu fui vendo, né, que era diferente, são campos diferentes e que cada um atua de maneira diferente dentro do seu campo. Deixa eu só esclarecer para o pessoal que está nos assistindo. Olha só, a perícia judicial é o profissional que ele é técnico ou é especializado numa determinada área que vai ser nomeado pelo juiz para
verificar aquela perícia e emitir um laudo ou um parecer técnico para que o juiz entenda sobre aquela matéria que está sendo discutida. Agora, o perito oficial, criminal, esse tem que prestar um concurso para ser o perito oficial. Então, assim, de uma forma resumida, para que todos entendam a matéria sobre a perícia judicial e a perícia criminal. Prossiga, Emily. Isso. Então, e para mim foi totalmente uma novidade, né? Uma coisa assim que eu não tinha conhecimento, até porque a minha área era voltada para a área da saúde. Olha só. Então, assim, foi uma coisa, nossa, de outro mundo. E assim, eu nunca queria cursar direito, né? E acabou que pra gente ser perito judicial, a gente tem que entender do direito. A gente tem que conhecer os artigos. E isso é fundamental. Às vezes você é um perito, você é uma pessoa assim, expert naquilo que você faz. Eu faço uma perícia em eletrônica, em megatrônica, em avaliação imobiliária. Eu sou um perito em ortodontias, em prótese, e aí vai. Você é expert naquilo que você faz, mas se você não tiver o conhecimento na parte processual, todo o seu conhecimento ele cai por terra, não é isso, doutora? Exatamente. Olha assim, só, doutora. E assim, é muito importante isso porque às vezes a gente é muito bom naquilo que a gente faz na nossa área, né? Sim. Mas aí a gente quer, eu quero ir pra perícia, o que eu preciso? Então, assim, o processo civil, CPC, é a nossa base, né? É o que vai nos respaldar. E Sim. justamente nos dá aquele entendimento processual. Porque antes a senhora perguntava, né, para a questão do que é a perícia para quem não entende, né? A gente nada mais é do que o auxiliar, né, pro juiz. A gente está ali para desvendar algo que ele não tem conhecimento. O juiz, ele tem conhecimento do direito. Então, no meu caso, sou técnica de enfermagem. Eu fui nomeada em uma perícia para fazer teste de paternidade, de DNA. Então, assim, o juiz, ele não estudou para aquilo. Então, ele vai nomear uma pessoa que saiba fazer aquilo para que ele venha decidir ou fazer a sentença daquele processo, né, doutora? Sim. É interessante. Então, isso é fundamental, que o perito, ele tenha o conhecimento processual. Né? Agora, para eu ser perito, eu tenho que ter uma faculdade de direito? Não, você tem que entender da matéria. Para isso que nós estamos oferecendo cursos, né? Que nem agora nós vamos ter a imersão da perícia judicial, que é muito importante, vai ser no dia 29/7, aqui em Guarulhos, no Hotel Bristol, e você é meu convidado, faça a sua inscrição. Esse curso é para você que quer ingressar na perícia, para você que já é um perito, mas não tem um conhecimento na parte processual, ou até mesmo você tem o conhecimento na parte processual, mas você quer se atualizar. É fundamental, pessoal, que você tenha uma atualização. Por exemplo, no meu caso, eu já sou a perita atuante, eu sou pós-graduada, tenho várias pós-graduação. Hoje mesmo estou fazendo uma outra especialização na parte processual, sim. É a parte que eu ministro, que eu já tenho um vasto conhecimento na parte processual, mas eu requis o quê? Mais atualização. Então, é fundamental que você tenha a atualização. E é isso, Emily. Tem mais perguntas aqui. O pessoal encaminhou, como a gente fez a divulgação, que você ia estar na nossa live aqui para peritos, e eu estou repleta aqui de perguntas, né? Teve uma pergunta aqui da nossa internauta, a Thaís. Ela pergunta o seguinte: com quanto tempo você recebeu sua primeira nomeação? Diz aí a experiência da primeira nomeação. A primeira nomeação, né? Eu já estava trabalhando aqui, e aí eu me inscrevi, né, lá dentro do fórum, né? Fiz o cadastro certinho. E eu não me lembro bem o tempo, mas acho que foi de 15 a 20 dias. E aí a primeira impacto, né? Chegou lá o processo. E aí, quando eu olhei, caramba, eu acho que eu fui processada.
Porque o endereço da vara onde eu fui nomeada era o mesmo, tipo, o nome da rua era o mesmo da minha casa e o número era o mesmo. Eu, caramba, fizeram uma intimação aqui, eu tô sendo processada por alguma coisa. E aonde que foi? Foi em Curitiba. Foi lá em Curitiba. Vamos lá. E aí eu fiquei, nossa, aí eu fui ler certinho, né, e eu vi o outro e-mail que tinha chegado pra mim. Aí eu vi, nomeação, a perita, cara, eu fiquei muito feliz. Aí eu mandei mensagem pra doutora, recebi uma nomeação, não sei o quê. Mas até então ela já tinha sofrido, pessoal. Veio o gelo na barriga, ela, ai meu Deus, estou sendo processada, socorro. Lá em Curitiba, o que eu fui fazer lá em Curitiba? Depois que ela lembrou que ela fez a inscrição dela lá. Isso. E o mais chocante foi a questão do endereço, porque quando eu vi o endereço da vara, tava o endereço praticamente da minha casa, só mudou o CEP. E aí foi quando fui ver o outro e-mail, aí eu... Foi onde que... Deu aquele estalo, gente, eu me cadastrei lá em Curitiba, peraí. É muito importante, gente. E lembrando da nossa imersão, do dia 29/7, no Hotel Bristol, faça a sua inscrição. Se você não se inscreveu, faça. É oportunidade de network, né? Sim, vai ter uma grande oportunidade de network. Nesse dia, nós teremos 5 experts. Eu falo 5 experts, mas nós teremos mais experts. E a Emily, olha só, pessoal, ela faz perícia de DNA. Vem tirar dúvidas com ela. Você que é técnico de enfermagem, né, falava, nossa, como que eu poderia atuar como perito? Você que é instrumentadora, né, como que eu poderia atuar como perito? Né, você médico, cirurgião, vem aqui, vamos participar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você teve alguma dificuldade em fazer alguma perícia? Por exemplo, você foi, eu fui nomeada e você encontrou alguma dificuldade em fazer aquela perícia? Sim. Eu acho que toda perícia ela tem a sua peculiaridade, né? E sim, cada uma tem algumas perícias que a gente fala bem assim, nossa, isso daqui é muito fácil, isso daqui tá na cara que é isso. E aí a gente fala bem assim, quando a gente tá fazendo o laudo, fazendo os exames certinho, a gente vai mudando o nosso raciocínio. E, nossa, era algo que parecia fácil, acaba que se torna algo tão gigante que a gente fala, que difícil que tá sendo. Então, assim, no geral, acho que todas as perícias têm um pouquinho de dificuldade. Sim. Principalmente aquelas que parecem fáceis, que elas são as mais difíceis. É verdade. E aquelas que são aparentemente mais difíceis, a gente consegue desvendar algo mais rápido, né? Então, eu acho que todas têm essa peculiaridade, né? Sim. Inclusive aqui no escritório, né? A gente tem vários casos, né, doutora? É verdade. Nós temos vários casos, assim, que tem que desvendar, né? Tem que, caso a caso, tem que ser estudado mesmo. Não é copia e cola, porque às vezes a pessoa, ela já tem muito tempo que ela trabalha com aquilo e ela vai no piloto automático. Não, pessoal, cada caso é um caso. Cada perícia é uma perícia. Eu não posso fazer um copia e cola. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Por isso que é necessário a atualização. É muito necessário a atualização. Principalmente aquelas perícias do DECUJAS, né? É verdade. Porque, tipo assim, a gente só tem a base daquilo que praticamente sobrou. Os documentos ali de fé pública, algum documento que ele assinou por último, mas tipo... Ai, tô nervosa. Imagina! Algum documento ali que ele assinou por último, né? Os últimos... as evidências que sobrou. Então, assim, a gente tem que ter muita... Antes de você concluir, eu quero só esclarecer. Pessoal, a Emily, ela é perita na parte em análise de DNA, tá? E ela também é perita em grafotécnico, documentoscopia e análise de assinatura digitais. Entendeu? Então, para o pessoal entender do que você está falando. Nesse exato momento, ela está falando da questão de documentos, né? De grafotécnico. Então, para quem já conhece, vai saber o que ela está falando. Para quem não conhece, não vai entender nada. Né? Vamos esclarecer bem. Então, ela está falando do quê? De uma questão documental no qual tem uma assinatura que precisa ser verificada. Se é verdadeiro, se é falso, se não é, entendeu?
Então é isso. Vamos lá, Emily. E aí, dando continuidade, né, que a gente tá falando, então a pessoa que faleceu, a gente sobrou pouquíssimas provas, evidências pra gente tomar como comparação. Então aí que entra a expertise do perito. Ele usa todos os meios possíveis para conseguir ali fazer análise e chegar a uma conclusão, né, fundamentar aquilo que a gente está falando. E uma coisa importante hoje, mais cedo, eu conversava com a doutora e a gente estava comentando sobre um perito, né, que a gente não pode colocar em um laudo a nossa própria conclusão. Eu, Emily, estou falando que é falso. Ou eu, Emily, estou falando que é verdadeiro. A gente não pode fazer isso. Porque o artigo, ele nos corrige quanto a isso. Ele fala que a gente tem que fazer a fundamentação, sim, né? A gente tem que ser completo. Porque, querendo ou não, a gente, perito, a gente está definindo a vida de uma pessoa. Então, assim, se a gente fala algo ali, é falso, mas no que aconteceu de fato era algo verdadeiro, então a gente está fazendo justiça com alguém. Então, a gente também tem que pensar no que a gente está fazendo com aquela pessoa, né? Nos colocando no lugar. Se fosse eu e eu não tivesse assinado tal documento, eu ia querer que acontecesse a justiça na minha vida. Aí que entra a questão do perito, ele tá bem salientado daquilo que ele fala. Não basta apenas eu fazer o curso, né, doutora? Sim. E eu aprender naquilo. Eu tenho que dar continuidade estudando. Porque a gente, né, tá sempre em evolução, como a doutora falou. Ela está sempre estudando algo novo. Agora tem o ramo dos documentos digitais. Então, a pessoa já tem que começar a estudar, evoluir. Daqui a pouco vai sair os documentos digitais, vai vir outra coisa. Então, assim, o mundo sempre está em evolução. E a gente tem que evoluir juntos. Né? É verdade. E a gente precisa também entender, o perito precisa entender que o falsário, ele sempre está à frente, vamos dizer, de qualquer um. Você entendeu? Se você que é perito não buscar a especialização, você não está apto para o mercado ou apto para fazer aquela perícia. Então, é fundamental que você busque a atualização. Bem, o que está sendo atual agora? Eu preciso me atualizar no Código de Processo Civil? Eu preciso me atualizar no procedimentos dos atos processuais? Eu preciso entender... Porque eu também preciso defender a minha tese. Não é só eu fazer o laudo, não é só eu entender da matéria técnica daquela determinada situação, mas eu também preciso responder o juiz. Como que eu devo responder o juiz? Como que eu devo responder as partes? Como que eu devo responder de forma técnica, mas de uma linguagem simples, para que todos os leigos ali... Né? Porque o juiz ele vai ser um leigo na matéria, o advogado é leigo na matéria, as partes são leigas na matéria. Então, eu tenho que responder de uma forma técnica, mas de uma linguagem simples. Então, é necessário você fazer essa especialização, essa atualização. Isso é fundamental, né, Emily? Exatamente. E dando complemento, né? Sim. A gente é aquela pessoa, o profissional que foi escolhido, foi nomeado pelo juiz, né, de confiança, e vale dizer que a confiança do juiz não é ser melhor amigo do juiz, mas ser o profissional qualificado para aquela lide, você pegar e agir com justiça, se colocar, ter empatia, né, e se colocar no lugar daquela pessoa. Sendo eu ali, eu queria que acontecesse a justiça, eu queria que fosse revelada a verdade. E o perito, ele veio com esse intuito, né, de trazer a verdade pro processo. É por isso que ele faz análise, é por isso que ele vai lá no local averiguar se aquilo dali de fato aconteceu, ou fazer uma coleta, ou avaliar algum imóvel, seja o que for a área da perícia, ele se locomove do local dele para ir até ali, porque ele quer mostrar no processo a verdade, né, doutora? É verdade. E isso, o perito, ele é de inteira confiança do juiz. Quando o juiz ele nomeia um perito, é que o perito ele não está ali para aquelas partes, tanto o autor, o réu. Não, ele é os olhos do juiz. O juiz não pode sair de lá da sala dele para ir até aquela perícia. Então, ele manda uma pessoa de confiança. Então, você tem que fazer com responsabilidade, com integridade. Você entendeu?
Levando também em consideração que quando o perito ele não é bem qualificado ou quando o perito também ele age com responsabilidade, ele também pode ser suspenso, né, doutora? Sim, sim, ele pode ser suspenso. E se ele mostrar que ele é incapaz, não entende da matéria, ele é substituído. Ele é substituído. Então, o perito ele tem que analisar o processo, ele tem que entender o processo, ele tem que ler o processo. Não adianta a pessoa falar assim, olha, eu não gosto de ler. Ah, eu não fiz direito porque eu não gosto de ler. Ah, eu não gosto de ler revista, não gosto de ler jornal, não gosto de ler matéria, não. Para mim é só o WhatsApp, a televisão, o Instagram, né? Então eu me comunico assim. Só que, infelizmente, se você quer ingressar nesta área, meu querido, eu tenho uma péssima notícia para te falar. Você vai ter que gostar de ler. Ou aprender a gostar de ler. Exatamente, pessoal. Recado da doutora aí, verdade. Se você não gosta de ler, quando você se deparar com um processo de 300, 400, 1000 folhas, você vai falar, caramba, por que eu não fui gostar de ler, né? É verdade. Mas eu vou contar um segredo, Emilis. Eu vou contar um segredo. Eu fui uma pessoa que não gostava de ler. Gente do céu. Se fosse uma televisão, eu assisti todas as telenovelas lá do SBT. Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, Rubi, todos aqueles. Você entendeu? E aí, quando eu ingressei na minha primeira faculdade, eu fui justo em uma que eu tive que aprender a gostar de ler. Eu fui fazer letras. Né? Então você tinha que ler, né? Não adianta ir para resumo, porque você tem que ler entre linhas, né? Então eu tive que aprender a gostar de ler. E hoje eu confesso para vocês que eu amo ganhar livro. Aí você fala, você lê? Leio. Você pega meus vademecums, são todos riscados. A Emilis aqui é prova disso, né, Emilis? É riscado, eu coloco clips, eu vou lá. Eu sou, assim, difícil de decorar artigo, mas que eu li, todos eu leio. É verdade, pessoal. Vou fazer aqui um exposed, né, aqui da doutora. Nossa, essa foi boa. O que acontece? Ela, de fato, ela lê bastante. E além de ler, ela risca, né, doutora? É verdade. Às vezes a gente entrega o material pra ela não vou riscar. Daqui a pouco ela tá com o marcador de texto lá passando e riscando. Eu falo, a senhora não resistiu, né? Não resisti, gente. Eu amo, porque tem coisas que me chamam a atenção e eu vou lá e eu risco, né? Então, depois eu falo, gente, eu falei isso, eu li isso em algum lugar e de fato. E aí, quando eu vou buscar nas minhas anotações, tá lá. E os cadernos que acabam. Não, e os cadernos, gente do céu. Mas a Emilis, ela cuida da minha agenda. A Emilis, ela cuida, né, da minha agenda. Só que mesmo assim, tem que ter os posts lá no meu computador. Tem que ter o caderno, né, que eu vou anotando tudo lá. E na hora, não, mas eu sei, tá em tal lugar. É só achar. É mania, né? Você acaba se identificando de um jeito. Você tem que ver um jeito que você não vai se complicar. Por exemplo, eu tenho vários processos, né? Então, para você fazer, inclusive, isso depois vai ser até uma matéria, um treinamento que a gente vai preparar, Emilis, como administrar a sua agenda de processos. Hoje eu estou com 100 processos. Eu estou com 900 processos. Estou com 1000 processos. E os prazos para entrega do laudo. Eu estou apavorado, né? E aí a gente vai montar um material como você fazer a sua agenda de processos. Eu recebi uns honorários, da onde que é, que processo que é, pelo amor de Deus. A gente vai te dar a dica aonde você vai encontrar ali os seus processos, né, no Tribunal de Justiça. E agora, o que eu faço? Entrou o dinheiro na minha conta, eu não sei de onde que é. Nós vamos explicar tudo direitinho. Mas isso é matéria que a gente vai discutir. Se você tiver um interesse também na questão financeira dos seus processos, da sua perícia, a gente vai elaborar um material muito
tranquilo, de forma que você vai poder se identificar. É isso, Emily? Exatamente. Nossa, aí, ó. Olha aí, pessoal, vocês estão recebendo de primeira mão, viu? Não, o material que ainda vai acontecer. Não, eu falo porque foi a minha dificuldade, gente. Eu passei anos e anos, gente, esse processo, esse valor que eu recebi, de qual processo? Esse outro é de qual processo, né? E aí depois com o tempo, com vasta experiência, eu descobri, nossa. E aí eu vou passar para vocês, né? E aí a gente discute em outras lives, né? Vamos lá, Emily. Nós falamos aqui sobre algumas dificuldades, né? Mas a gente, assim, na carruagem do trabalho, no andamento do trabalho, né? Falamos sobre a perícia e etc. E etc e tal. Me diz, Emily, quais a sua expectativa para o futuro da perícia? O que você acha daqui para frente? Como que vai ser? Como a gente falava antes, né? Eu acho que na perícia ela sempre vai existir, né? Porque sempre existiu. Sempre existiu e sempre existe alguém querendo fazer mal para outra pessoa. Então sempre vai. Continua, Emily. É assim, pessoal, tudo que é ao vivo acontece. Mas vamos lá. Então, pessoal, então sempre vai existir alguém, né, querendo fazer mal para outra pessoa. E é justamente sempre vai existir alguém que vai ter que desvendar o que aconteceu de fato, mostrar a verdade, né? Só que o que acontece? No futuro da perícia vai ficar aqueles que se destacam, né? Aqueles que buscam conhecimento, aqueles que buscam qualificação, aqueles que estão buscando evoluir de fato. Porque, como a gente tem falado aqui, a perícia tem muitas pessoas que já conhecem, tem outras que ainda não conhecem, mas ela não basta apenas a falar bem assim, eu sou perito porque eu fiz o curso, né? Eu sou perito porque eu sou formado em tal área. Não, é você procurar evoluir. Então, assim, o que acontece? Se você tá vendo que o mercado ele tem evoluído para determinada ação, você vai ter que caminhar conforme todo mundo está caminhando. Não basta você falar bem assim, eu sou perito em DNA, mas agora surgiu uma nova área, então também tenho que me qualificar. Então a qualificação é o que vai trazer o destaque do perito no mercado. É verdade, Emily. E você está falando aí, e já está me surgindo várias coisas aqui, que foi até matéria de palestra, que nós falamos sobre a CBO. A CBO, ela regulamenta as profissões. E houve uma grande preocupação minha, e inclusive eu indago as faculdades, que é necessário regulamentar essa questão pericial, sim, nas faculdades. Inclusive, vai um recado até para o MEC, porque hoje tem muitas pessoas fazendo curso de perito judicial sem nenhuma qualificação e ensinando errado. E aí a pessoa, ela faz um curso de perito judicial e ela já sai dizendo aí que ela é perita judicial. É a mesma coisa de eu ir para uma mesa de cirurgia para quem fez medicina, mas nunca fez residência. Você entendeu? Então, isso é complicado. Então, vai um recado aí para as faculdades, para o MEC, inclusive para o MEC, para que não venha cair no descrédito a figura do auxiliar da justiça, do perito judicial em si. Porque qualquer pessoa que fizer um cursinho vai falar, eu sou um profissional, eu sou perito judicial. Não é assim. Você tem que buscar a especialização. Você não é fazer aquele curso, cruzar os braços, eu já sou perito judicial e sair aí falando que é perito judicial. Ou mesmo, a pessoa que vai dar um curso de perito judicial, você tem que ver o histórico dela. Qual que é a graduação dela? Quais são as pós-graduação dela? O que ela tem se atualizado?
será que ela atua mesmo como perito judicial? Verifica o nome dela lá no Tribunal de Justiça da sua região, se é São Paulo, Minas, se é Rio Grande do Norte, qual estado que é? Você entendeu? Verifica se é perito mesmo. Porque eu estou vendo muitas pessoas que faz o curso de perícia, de perito judicial, diz que é perito judicial, mas não foi consagrado, não foi nomeado nenhuma perícia, não sabe os atos processuais, como responder uma impugnação, que isso é importante, como responder uma impugnação sobre os honorários periciais. Você entendeu, Emily? Então, é preocupante. É preocupante. A gente fala sobre, daqui 5 anos, da perícia, a expectativa do futuro para a perícia, sim, vamos ter vários profissionais, sim, vamos ter aqueles que são qualificados, sim, mas vamos ter aqueles que estão aproveitando da bagagem aí, que não tem, que é uma bagagem vazia. Carrega só a caixa, né? Só carrega a caixa. Você entendeu? Então, vai uma dica aí. Se tiver algum coordenador de cursos universitários, analisa. Se tiver alguém que é parte integrante do MEC, analisa isso daí também. Porque a figura do assistente técnico, não. A figura do auxiliar da justiça vai cair no descrédito. Entendeu? Então, por isso que eu me baseio no Código de Processo Civil, que fala que o perito judicial é aquele que tem o conhecimento técnico e ou científico. E é para você que não sabe o que é um perito judicial, né? E como você se vê, Emilis, daqui 5 anos? É uma pergunta de um internauta, tá aqui, ó, pessoal. Várias perguntinhas aqui que chegou ao meu conhecimento. E aí, como que você se vê, hein? Vamos lá. Então, Vamos lá. Formada, né? Já fisioterapeuta aí. Também dentro da perícia, né? Olha só. Porque vai ser mais o ramo para agregar. Eu acho que o foco profissional ele é importante, né? Dentro da nossa vida, e quando a gente perde um foco de algo, a gente tá perdendo a nossa personalidade. É verdade. Então, assim, eu tenho muitos planos, né, para minha vida profissional, como mais para frente, né, ter independência, ter uma clínica. Também tenho plano para residência dentro da fisioterapia. Então, assim, tudo isso são ensejos, né, profissionais. Sim. Que eu já tenho focalizado e que vamos ver os próximos capítulos. É verdade, Emily. Mas aqui, ó, outra pergunta que não pode calar. Você faz parte da equipe FL Perícia Judicial. Você tem o seu horário aqui de trabalho, certo? Você faz a faculdade, está terminando aí físio, tá? Você tem a sua família, né? Você tem seus compromissos. Para você ser um perito judicial, atrapalha tudo isso? Não, pessoal. Você consegue conciliar tudo? Sim. Eu acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Porque, assim, a perícia judicial, ela... Apaixonante. E, tipo assim, ela vem como algo, um complemento de fato, né? Não é algo que fala assim, vou tirar todo o seu tempo, você vai ficar ali desesperada. Não. Pelo contrário. Inclusive, a doutora Fabiana é o maior exemplo aqui de conciliação dos tempos, né? Porque a perícia judicial, você consegue conciliar seu tempo. Lógico, requer da gente muita técnica, requer da gente compromisso, mas isso não é algo que você fale assim, que isso vai tirar a minha vida, meu sentido de viver, não. Pelo contrário. Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Sim. Até tem uma passagem que fala que tudo há tempo, né? Tudo, sim, verdade. O tempo de viver, o tempo de morrer, o tempo para tudo. Então, assim, na nossa vida, a gente tem que ter esse tempo, saber lidar, saber se organizar. Então, acho que a questão da pessoa ser organizada na vida dela, ela vai ter sucesso na perícia.
Mas se ela falar assim, minha vida é desorganizada, não consigo nem organizar um quarto, aí é complicado. Aí fica difícil, né? Fica difícil. É. Vem cá, Emilis. Nosso tempo já está estourando, um pouquinho que nem você falou, a doutora Fabiana, né, para os mais chegados, né? Ela consegue conciliar seu horário, né? Então, nosso horário já está ok, estourando. Mas me diz uma coisa aí, qual o conselho que você dá para essa pessoa que quer ingressar na perícia judicial, tá? Me diz aí, para os nossos internautas, dá um conselho para eles aí. Você que quer ingressar na perícia, a primeira coisa que você tem que ter é persistência. Não desistir. Porque, aparentemente, é muito complicado, é muito difícil, é muito cheio de coisinha, mas é algo que você, se você colocar dentro de você que você não consegue, de fato você não vai conseguir. É aquela questão, assim como pensei, sucederá. Então, se você atrai para você coisas boas, positivas, você vai trazer coisas boas e positivas. Mas se você é aquela pessoa negativa, então você vai trazer coisas negativas. E a segunda coisa é você ter coragem. Uma vez eu conversava com a doutora e eu falei que, até quando eu me inscrevi no tribunal, né? É questão de coragem. Quantas pessoas não fazem o curso, né? Se inscreve lá no tribunal e fala assim, mas eu não me sinto ainda habilitado para atuar como perito. Eu ainda não me sinto seguro. Quando você vai ter segurança? Quando você vai saber que você está pronto se você nunca tentou, pelo menos, caminhar, né? É igual andar de bicicleta, né? Todo mundo tem um sonho de andar de bicicleta, mas é a coragem que vai fazer ela equilibrar em cima daquela bicicleta. Exatamente. Então, assim, se você não tem coragem de prosseguir e seguir seus sonhos, você não tem coragem para nada na vida. Então, assim, o recado é: não desista e tenha coragem. E complementando, e tenha um objetivo, porque o seu objetivo vai te levar além. Com o seu objetivo, muitas portas serão abertas. Exatamente. É isso? Através de um objetivo lá atrás da minha vida, hoje as portas elas estão abertas. E tem que aprender uma coisa, você que é perito judicial, ou que você não seja perito judicial, mas aprenda a abrir os caminhos para você, sendo uma pessoa de caráter, com honestidade, pontualidade, e aí vai, né? Que isso todo ser humano deveria ter consigo, né? E deixando assim bem claro, não esqueça da nossa imersão. Dia 29/7, no Hotel Bristo, eu conto com vocês. Façam as suas inscrições, não deixa para a última hora, Emilis, porque o que acontece? Quando chega na última hora, aparece um monte de gente, né? Me diz aí. É verdade, pessoal, não deixa para a última hora. Tem gente que espera os 30 segundos, né, do último tempo para entrar lá, eu quero fazer o curso. Então, assim, a gente vai fazer a nossa imersão no Hotel Bristo, né? Quem já foi sabe como é muito top. E importante, né? Porque não é só o aprendizado que você vai obter naquele exato momento, naquele dia, mas também o network. O network que você vai ter lá no hotel. Vai vir pessoas de várias profissões, né? Vai vir advogados, dentista, médicos, várias profissões, fisioterapeuta, né? Então, assim, pessoal, não perca. Pessoal. Já corre lá, se inscreve, manda aqui mensagem pra gente, né? É que verdade. A gente já faz a inscrição de vocês. E teve muitas perguntas, né, que falaram o seguinte, esse curso, são quantos dias? Pessoal, é um dia, né? E nesse um dia você vai aprender sobre a perícia, como ser um perito, você vai aprender tudo de uma forma simples, de um linguajar simples para que todos possam aprender. E lembrando que terminou o curso ali, você não vai estar sozinho. Fala assim, e agora? Não, durante 6 meses você vai ter um acompanhamento conosco. Se você nesse período foi nomeado, liga para a doutora Fabiana, liga para a minha equipe, olha, o que eu faço? E agora? Você corre para cá, que a gente vai dar aquele suporte técnico, como os outros alunos que já participaram com a gente, que foram nomeados, né? Eu não vou lembrar o nome de todos, mas a Daniela, que foi nomeada agora, o Hari, o doutor Hari, né? Hari, né? Foi nomeado, a Simone do Rio de Janeiro,
né? A Cláudia, a doutora Cláudia foi nomeada, a Thaís, a Emilis e outros mais, porque agora eu não vou conseguir lembrar do nome dessas pessoas que foram nomeadas, mas todos eles que foram nomeados, eles vieram aqui no escritório e a gente deu aquele suporte e hoje eles estão caminhando com as próprias pernas. Isso é mais importante ainda, e com excelência, porque o que eu vou estar ensinando é o que eu faço. Eu não peguei de um determinado perito lá e trouxe para vocês, não. É a minha petição, é a minha impugnação, é a minha resposta, né, Emilis? E aí você vai colocando da sua forma, do seu jeito. Mas é isso. Pessoal, eu não vou me estender, porque se você tiver mais dúvida, você tem que tirar lá no dia da imersão. Venha participar e eu quero agradecer a Emilis, né, por estar aqui com a gente, esclarecendo sobre a perícia. Eu que agradeço, doutora, pelo convite, né, por estar aqui. Eu sou tímida. Imagina, pessoal. Tudo bem. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a doutora e a todos que estão assistindo a gente aqui hoje. Quero agradecer. Nos encontramos na imersão. É verdade. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a MP, a Limelino, as outras empresas que são patrocinadores da nossa imersão. Quero agradecer a minha equipe maravilhosa. Que pensar. E quero agradecer a todos vocês. Então, venha participar e conhecer um pouquinho mais da FL Perícia Judicial com a Fabiana Lima. Venha. Obrigado, Emi. Até mais, pessoal.